Olá, tudo bem? Eu me chamo Sheila e eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre um tema que eu acho muito importante no âmbito do direito educacional, que são os contratos. Esse tema tem sido relegado, essa ferramenta importante, ela tem sido deixada um pouco de lado, ou melhor, ela não tem recebido o verdadeiro peso que esse instrumento importante deveria ter. O prestador do serviço educacional, ele tem tantas obrigações, não é mesmo? E muitas vezes ele se vê sem ferramentas para exigir os seus direitos. E o contrato de prestação de serviço educacional é um deles. Porém, por uma certa tradição, acabam sendo modelos que vão sendo ajustados e completados pelas escolas, e nunca é feito, de fato, um contrato, um instrumento sob medida para aquela instituição. Então, é necessário que seja feito um contrato sob medida para a sua instituição. Procure sempre um advogado que vai poder lhe auxiliar nisso e trabalhar também em conjunto com a equipe pedagógica, colocando os pontos relevantes e principais. Eu, sobretudo, gostaria de destacar aqui uma importância muito grande do contrato, que ele funciona como um título executivo extrajudicial, ou seja, ele pode vir a ser cobrado judicialmente. Você não precisa protestar e ter despesas a mais no cartório com ele. Se esse instrumento estiver redigido adequadamente, se ele estiver com os requisitos exigidos pela lei, do qual consta as duas testemunhas e que sejam de fato assinado pelas duas testemunhas, ele pode ser simplesmente levado a um processo do qual chamamos de execução. E o que significa isso? Significa que eu vou apresentar uma planilha com os índices atualizados monetariamente que estiverem previstos, os juros, as cláusulas, as cláusulas penais que porventura existam no seu contrato, e apresenta-se essa planilha e simplesmente executa esse contrato. Então, o prazo de execução desse contrato, ele é curto. Ele tem uma validade de 2 anos, ou seja, as cobranças relativas ao ano de 2020, se você tiver um contrato perfeito juridicamente nas suas mãos, ele é um crédito que pode ser cobrado, pode ser entrado, né? Você pode executar, você pode demandar ele na justiça até 2022. Muito bem. É garantia de que você vai receber, vai depender muito da solvência do seu credor, né? Mas hoje existem sistemas interligados no judiciário. Existe o sistema do Bacen-Jude, aonde o juiz manda uma informação para o Banco Central que procura a conta, eventuais contas, aplicações na rede bancária daquele titular que te deve, pelo CPF que te deve, e bloqueia esse valor a seu favor. Existe o sistema Renajude, que também faz buscas de eventuais bens, carro, moto, né, que estejam registrados naquele CPF. E você ainda também, se souber que o seu devedor tem imóveis, você pode buscar essas certidões e apresentar junto ao cartório e pedir a penhora. Sheila, vai receber de pronto? Não, é um processo judicial, temos alguns passos e alguns requisitos para efetivação desse crédito,
todavia, aquele valor que nem sempre é baixo, né? Se nós pegarmos uma inadimplência que figurou durante o ano todo, nós temos geralmente créditos altos que acabam ficando perdidos, ou apenas na renegociação no âmbito da tesouraria, porque não existe esse instrumento, muitas das vezes não existe esse instrumento tão bem elaborado na instituição. Então, é um instrumento muito efetivo, muito seguro, e eu vejo como muito aliado para a instituição, né? A legislação, geralmente nós temos muito mais ônus do que bônus, e um contrato bem elaborado, ele viria como um bônus para a instituição, mesmo porque uma vez que se execute um crédito, ele não vai prescrever, né? Se eu levar esse contrato, eu posso ter várias atitudes com um contrato bem elaborado em mãos, né? E uma delas é o protesto. Mas o protesto, ele não tem uma força coercitiva. Significa o quê? Eu vou deixar apenas o nome sujo do devedor no cartório. Então, vai passar um tempo, inclusive, e o nome dele vai ter que ser... o protesto vai cair, né? Ele não vai ter maiores ônus do que isso. A forma de se apropriar, de pegar bens dele, né? Para saldar esse crédito, é através de um processo de execução. E para esse processo de execução, como eu disse anteriormente, eu preciso de um título extrajudicial que seja reconhecido pela lei. E o contrato, com a assinatura de 2 testemunhas, é um dele. E aí não é só o lugar para a assinatura da testemunha, de fato precisa estar assinado. Existem outros requisitos, como os contratantes precisam ser pessoas capazes, né? Então, não adianta eu fazer o contrato no nome do meu aluno, muito provavelmente ele não vai ter bens, e muitas das vezes, dependendo da faixa etária dele, ele ainda não tem capacidade civil de assumir responsabilidades, né? É sempre interessante nesse tipo de contrato, até nós temos às vezes muitas consultas acerca de deixar ou não os avós assinarem um contrato. É sempre muito bom, porque geralmente os avós já constituíram e amealharam um patrimônio bastante grande. Então, se eu pensar na hipótese de pegar novamente esse crédito, contar com alguém que possa cumprir, né? Ele que tenha dinheiro, que tenha bens para cumprir, é bastante interessante. Então, e por que falar disso, né? O que eu tenho visto já de muito tempo nas minhas assessorias, eu tenho visto que as escolas não querem mais, no período de matrícula, aquelas filas de matrículas, não querem mais que os pais assinem o contrato. Já ouvi algumas vezes, inclusive, que ele não tem validade nenhuma. Sim, ele tem a validade, só que ele precisa ser elaborado da forma correta e utilizado, se necessário, da forma correta. Porque nessa forma ele precisa ser escrito, né? Eu preciso que ele esteja materializado em um papel, porque é este papel que eu vou levar até o judiciário caso seja necessário. Porque eu posso ter uma relação contratual sem que exista um documento formalizando isso. Exemplo disso, nós celebramos diversos contratos no nosso dia. Vou te dar um exemplo: quando você toma o ônibus, quando você toma a condução, você está celebrando um contrato de transporte. Esse contrato tem uma previsão legal
e nem por isso você tem um documento assinado, certo? Mas todas as garantias que regem a relação de um contrato de transporte, e nesse caso elas estão descritas em lei, ela naturalmente se atrai nessa relação. Quando você entra no ônibus, você está celebrando um contrato de transporte. E quando você entra numa escola, quando o aluno entra na escola, eu estou falando aqui mais de um universo da escola privada, né? Muito embora quando o aluno vá para a escola pública também esteja contratando o ensino. Mas eu foquei aqui na relação pecuniária, na relação financeira existente, e aí, inegavelmente, isso só acontece no setor privado, né? No setor público, esse tipo de contratação também existe, mas ela não envolve dinheiro. Significa que outras legislações que incidem no contrato também vão estar ali, né? A relação de prestação de serviço vai estar ali, embora não exista um contrato assinado. Então, sempre que nós vemos os temas de correlatos à educação, nós percebemos que eles são muito amplos e irrigados de diversas legislações que compõem, né? Ora, legislações de direito empresarial, ora, legislações de cunho administrativo, ora, legislações estritamente do direito civil, do direito consumidor. É sempre bastante recheada essas relações que envolvem o direito educacional. Portanto, a lapidação, as discussões, o aprimoramento e o aprofundamento das matérias que dizem respeito à educação e ao direito educacional são necessárias serem discutidas, faladas, conversadas e divulgadas. Bom, era isso que eu queria contribuir hoje com vocês, falando sobre a importância de se ter um bom contrato de prestação de serviços educacionais elaborado sob medida para a sua instituição e com um enfoque e um destaque muito grande para a questão que lhe assegure, se necessário for, uma boa execução dos valores do crédito, né, referente à prestação de serviço que porventura você tenha prestado. De qualquer forma, eu desejo que na realização de todos os seus, do seu exercício de prestador de serviço educacional, não seja necessário utilizar esse tipo de ferramenta na justiça. Tá certo? Muito obrigada.